Eu sou babaca por expulsar minha cunhada e sua grande família? Meu marido tem 2 irmãos e uma irmã. A irmã dele e o marido não são minhas pessoas favoritas no mundo. E eles têm 8 filhos. Recentemente, eles têm ficado de sofá em sofá, já que perderam sua casa. Longa história que poderia ter sido evitada se tivessem agido como adultos responsáveis. Primeiro, eles ficaram hospedados com meus sogros, mas estes usaram a desculpa que meu sogro tem diabetes para se livrarem deles e de suas crianças barulhentas. A família do meu cunhado mora do outro lado do país, e inicialmente foi sugerido que eles se mudassem para lá, pouco antes de perderem a casa. Mas então ele teria que conseguir um novo emprego e por isso eles optaram por ficar. E eles perderam a casa devido a gastos excessivos. Em seguida, foram morar com o irmão mais velho e sua família. Eles tinham 2 quartos vagos porque 2 de seus filhos mais velhos se mudaram há 1 ano. E ele só tem uma criança de 6 anos e seus gêmeos de 13 em casa. Mas depois de 3 semanas, eles tiveram que se mudar devido a uma reforma que estava planejada. Apesar de dizerem que eles estavam felizes com a presença deles, pois geralmente eram arrumados e ajudavam em casa. O irmão mais novo foi o próximo a acolhê-los. Enquanto minha cunhada estava com eles, ela ajudava em casa e mantinha os filhos na coleira. A esposa do irmão mais novo tem muito orgulho da casa e permitiu que eles ficassem por apenas um tempo limitado, porque tiveram um filho recentemente e a mãe dela ficará com eles para ajudar durante os primeiros 6 meses. Então, eles manipularam emocionalmente meu marido, para que ele concordasse em ser o próximo a hospedá-los. Concordei com a condição de que ela, o marido e os filhos mantivessem o local limpo, porque no passado o único lugar onde eles faziam bagunça era na minha casa. Por exemplo, se tivessem que jogar algo no lixo da cozinha, eles jogariam em qualquer lugar, e não no lixo propriamente dito. Era ainda mais nojento quando era comida que depois de seca, deixa o lugar fedorento. Outras coisas semelhantes aconteceram no passado também, quando minha cunhada deixava os absorventes higiênicos em cima da tampa da lixeira do banheiro, em vez de dentro da lixeira. A filha mais velha dela começou a menstruar recentemente, e perguntei à esposa do irmão mais novo como eram as coisas em relação à arrumação. Ela disse que não tinha queixas, eles iam para a cama na hora certa e mantinham o lugar limpo. No entanto, eles ficaram lá por apenas 2 semanas. Nas outras casas, eles sempre se mantinham arrumados, e isso eu percebi por conta própria, durante as férias de Natal e verão, quando ficamos na casa um do outro. Tenho visto a diferença em como eles são na minha casa e nos outros lugares. Antes deles se mudarem, fiz do meu cunhado mais novo e de meus sogros testemunhas deles concordando em manter minha casa limpa e organizada, e em ajudar nas tarefas domésticas. Se eles quebrassem as regras, seriam eliminados imediatamente. Ela se preocupou e negou os erros do passado, mas respondeu sarcasticamente: "Como desejar, Sua Alteza?" Os primeiros 5 dias foram tranquilos. Porém, nesta manhã, encontrei um absorvente higiênico em cima da tampa da lixeira, e nem embrulhado direito estava. E isso não é tudo. A filha dela está hospedada no quarto da minha filha, e ela bagunçou e espalhou shampoo e condicionador no banheiro, e deixou um absorvente interno na lateral da pia, esquecendo-o na noite anterior. O marido dela sai cedo para o trabalho, e a cozinha estava uma bagunça quando desci de manhã. Tenho um filho curioso e não quero que ele pegue um absorvente ensanguentado. Fui bater na porta do quarto de hóspedes e disse a ela para arrumar suas coisas e sair. Ela parecia zangada e tentou se fazer de inocente. Ela disse que era apenas um pouco de sangue, e que era para jogar no lixo se isso me incomodasse tanto. Eu disse que não, e peguei a mala dela jogando as coisas dentro. No começo ela não queria sair da minha casa, dizendo que ia esperar o irmão, porque não aceitava ordens minhas. Mas eu disse a ela que esta casa também me pertence, e os levei e deixei ela e seus filhos mais novos na casa dos pais dela. Há algumas horas, o marido dela voltou do trabalho, e como não o deixei entrar, ele fez uma cena. Ele procurou meus sogros, mas estes não os queriam lá, devido à doença do meu sogro. Quando meu marido voltou do trabalho, meus sogros apareceram em nossa garagem com ela e sua família em 20 minutos. Eles ainda estão lá do lado de fora e discutem sobre serem deixados a entrar. Recuso-me a abrir a porta e disse ao meu marido que se ele os recebesse novamente, ele também não seria bem-vindo em casa. Então a família pensa que eu sou uma pessoa má, porque eu nunca gostei da minha cunhada e estou usando qualquer desculpa para poder me livrar dela. Atualização. 1 dia depois. Ontem minha entrada parecia uma cena de algum impasse mexicano.
Eles estavam lá discutindo o assunto, enquanto eu me recusava a sair e a me envolver. Depois de 2 horas, sim, 2 horas inteiras, eles finalmente partiram. Eles estão atualmente com meus sogros, mas prometeram voltar para discutir o assunto no dia seguinte. Depois que todos voltarem do trabalho, poderão encontrar uma solução viável. Bem, pelo menos foi isso que meu marido me contou. Quando meu marido entrou, eu disse a ele que não os aceitaria em minha casa novamente, e disse a ele para limpar a sujeira que elas deixaram. E ele o fez. Depois de limpar, ele me perguntou por que eu o obriguei a fazer isso. Respondi a ele que estava tão enojada com os fluidos corporais de outras pessoas quanto ele estava no exato momento, e ao contrário dele, eu não era biologicamente relacionada a nenhum deles. Então, se ele achou isso desagradável, imagine como eu me sentia péssima no passado tendo que limpar a sujeira deles. Ele prometeu comprar uma lixeira nova e desinfetou a pia 3 vezes. Nossa estratégia para o dia seguinte é que, em hipótese alguma, eles venham morar conosco novamente. Sua sobrinha será obrigada a limpar a bagunça do shampoo e do condicionador do banheiro, que ele deixou para ela limpar. Enquanto isso, nossa filha usa nosso banheiro. Atualização 2. 2 dias depois. Ontem foi um longo dia com meus sogros. Fomos cedo para acabar logo com isso. Meus sogros começaram primeiro com a justificativa de culpa. Mencionaram que iriam acolhê-los até encontrarem um lugar para eles. Mas devido ao diabetes do meu sogro, isso não seria bom para a saúde dele. Então, disse a eles para dizerem à filha para cuidar dos filhos dela, para que não ficassem descontrolados como macacos. E dessa forma, eles poderiam ficar com eles, pois tem muitos quartos extras. Isso não agradou a minha cunhada, e ela começou um discurso furioso sobre como eu sempre tive inveja dela, e que eu estava tentando causar uma rixa entre ela e seu irmão. Eu respondi que ela não gostava da própria vida, então eu ter inveja da vida dela era um exagero que estava fora da realidade. Ela perguntou ao meu marido se ele concordava com o fato de eu ditar o que ele deveria fazer com sua família, já que ele nunca se metia nos assuntos da minha família. Ela disse a ele para impor a lei, e me dizer que a irmã dele e a família dela ficariam pelo tempo que fosse necessário, até encontrarem um lugar novo para morar. Meu marido não aceitou essa imposição e disse a ela que a casa era tanto minha quanto dele, e que era uma decisão que exigia um sim dos dois. Não bastava apenas um decidir. Só por eu estar em casa atualmente, isso não significava que eu não tinha contribuído para comprar a casa, quando ainda estava trabalhando. O irmão mais novo e sua esposa disseram que não poderiam hospedá-los, pois sua sogra estava com eles por causa do bebê, e o mais velho mencionou as reformas. E tanto a esposa mais nova quanto a mais velha disseram que eu estava inventando coisas sobre falta de limpeza, pois ela sempre manteve a própria casa limpa e conservava limpos os lugares onde ficavam. Elas me disseram para engolir e agir como família. Eu respondi que não estava ali para discutir sobre a limpeza dela, pois eu vi o que vi e o irmão dela foi testemunha, e teve que limpar a bagunça e a sujeira deixada por elas. Ele confirmou que realmente limpou e que eu não estava inventando nada. Minha cunhada deixou escapar e perguntou ao irmão: "Por que você limpou?" Pois, segundo ela, eu é quem deveria ter limpado. Ou ela é a pessoa mais burra que existe por admitir isso, ou ela sabe que tem toda a família na palma da mão. De qualquer forma, deixei claro que ela não ficaria comigo, e como ela se dava melhor com todos os outros da família, eles teriam que encontrar uma solução de acordo com as suas próprias conveniências. Em seguida, meu marido disse à sobrinha que ela já tinha idade suficiente para limpar a própria bagunça que fez no banheiro, mas ela disse que não, e o pai dela interveio e disse que ela é sua sobrinha, mas ela é minha filha, portanto não se atreva a dizer a ela o que fazer. A situação esquentou entre eles, então os dois tiveram que sair. Eu disse à minha cunhada e ao marido dela que a única razão para eu e meu marido estarmos ali era para recuperarmos o dinheiro pela lixeira que tivemos que jogar fora, devido a ela ter espalhado materiais biológicos perigosos pela casa. Ela riu na minha cara e disse que isso nunca iria acontecer. Eu respondi: "Tudo bem. Espero que vocês percebam que quando expulsei vocês, não embalei todos os seus pertences. Ainda tenho o Nintendo Switch da sua filha, os tablets dela, do seu marido e dos 2 filhos mais novos, algumas joias e mais algumas coisinhas. Pois tudo aconteceu tão rápido naquele dia que eu não tive tempo para empacotar tudo. E que tudo seria vendido para recuperar meu prejuízo." Saímos enquanto ela gritava alto sobre o que faria se eu ousasse vender alguma coisa. Meu marido vem atrás de mim e diz:
Vá em frente e venda o que precisar. Mais tarde, eles continuaram mandando mensagem de texto para meu marido e pedindo-lhe um último favor, para aturá-los por alguns meses, até que eles se recuperassem. Eu disse a ele que não importava o que acontecesse, eu não concordaria em deixar ela, seu marido desleixado e sua horda de filhos voltarem. Eles me enviaram mensagem de texto também, tentando me fazer sentir culpada pela educação da sobrinha. Sem ter onde ficar perto da escola, ela poderia ter que mudar para outra escola, se eles conseguirem um imóvel para alugar fora da área escolar. Eu respondi por texto, boa sorte, e bloqueei eles. Meu marido não bloqueou os pais, mas ficou furioso com os irmãos por dizerem a ele que estava sendo egoísta em não acolhê-los, já que estavam passando por um momento difícil na vida. Eles admitiram que foi nojento, mas justificaram o comportamento dela enviando mensagens que talvez eu tenha feito algo para provocar aquilo. Mesmo depois que ela admitiu, eles ainda continuam pensando que eu deveria ter feito algo com ela, para fazê-la se comportar daquela maneira. Certamente ela não se comportaria como uma porca na minha casa se eu não merecesse, pois ela é sempre limpa na casa deles. E para coroar tudo isso, a esposa mais velha deixou uma mensagem de voz pelo número do marido dela no WhatsApp do meu marido. Parece mentira, mas ela disse: "Você ainda pode cuidar da minha filha nas terças e quartas-feiras como de costume." Eu disse a ele para responder: "Descubra qual é a resposta para esse pedido." É que nas terças e quartas, eu buscava a filha dela de 6 anos na escola e a levava para casa comigo. E em algumas noites em que a mãe dela não podia vir buscá-la na minha casa, por ela trabalhar até tarde, minha sobrinha passava a noite conosco, e eu também a deixava na escola às quartas. Agora ela não vai mais poder fazer hora extras. Pelo menos não com babá gratuita como foi até agora. Eu ajudava porque era família, mas não quero mais ajudá-la. Meu marido sempre foi explorado, e ele e a irmã eram próximos porque ele sempre ajudava quando ela estalava os dedos. Então, é aqui que estamos agora. Atualização 3. 2 dias depois. Eu fui buscar meus filhos e tive que ficar mais um pouco, porque uma nova família estava se mudando para a região e os pais queriam conhecer os pais dos novos colegas de seus filhos. Então tivemos uma pequena reunião. Enquanto isso, o escritório trouxe para mim a filha do irmão mais velho do meu marido, a de 6 anos, pois sou eu quem costumo buscá-la às terças e quartas, e ela fica comigo. Ninguém foi buscá-la, e quando sua professora me notou esperando no corredor, ela pediu ao administrador do escritório que a trouxesse até onde eu estava, pensando que eu estava atrasada devido ao encontro com os novos pais. Eu disse a eles que não era mais responsável por ela nas terças e quartas, então eles a levaram de volta ao escritório e devem ter ligado para a mãe dela. Quando voltei para casa depois do encontro, meu marido disse que seus pais haviam ligado para ele e falado sobre o que pensavam sobre eu ter abandonado sua neta. Eles também colocaram a esposa do irmão mais velho e a cunhada que eu expulsei ao telefone, e elas brigaram com ele. Terminou com meu marido falando aos pais que eles haviam perdido o privilégio de falar com eles por uma semana, e que ele só os desbloquearia quando eles dessem a ele e a mim um sincero pedido de desculpas. Ele explicou que cabia aos pais buscar a própria filha, quando eu deixei claro que não prestaria mais serviços gratuitos. A cunhada que eu expulsei vai ficar com os pais dela por enquanto. O marido dela e os 8 filhos estão espalhados e divididos entre 2 casas. Mas eles fizeram uma ameaça indireta, dizendo que seria um acordo muito temporário, pois ela prometeu que não demoraria muito para seu irmão ver a luz, ou seja, enxergar a verdade. Acho que estou prestes a enfrentar um longo calvário. Deixe-me contar alguns detalhes sobre minha cunhada. Se alguém ganha alguma coisa nova na família, a cunhada também precisa. Mesmo que não precise, ou ela não possa pagar com o salário do marido, pois ela parou de trabalhar depois do 4º filho. Era mais barato para ela cuidar da horda de crianças do que mandá-las para a creche. Compramos 2 carros novos e adivinha o que eles fizeram? O irmão mais velho e a esposa pagaram as férias no Japão dos 2 filhos mais velhos. E adivinha quem foi para o Japão com todos os filhos? A cunhada mais nova ganhou do seu marido um anel de esmeralda, quando descobriu que estava grávida, enquanto lutava para engravidar. Adivinha quem comprou um anel semelhante? A cunhada mais velha teve um filho, então ela teve um também. Quando eu tive meu filho, ela decidiu ter um também. Quando a esposa mais nova teve uma, ela começou a engravidar novamente.
dizendo que se eu pudesse ser uma mãe idosa, ela também poderia. Sou apenas 1 ano e alguns meses mais velha que ela. No entanto, de acordo com ela, sou eu quem tem ciúmes dela. Ambos são financeiramente irresponsáveis. A sogra e o sogro já o socorreram em mais de uma ocasião. Considerando tudo isso, eles estão planejando ter mais filhos, embora mal podendo com os 8 que já têm. Atualização final. Na sexta-feira, levei meus filhos para a escola, e a esposa do irmão mais velho estava lá para deixar sua filha. Tenho quase certeza que ela me seguiu, porque quando parei para comprar algumas coisas, ela me confrontou no estacionamento da loja. Ela se desculpou e queria fazer as pazes, porém eu não estava afim de nada disso. Ela me falou que estava desesperada porque se perdesse mais uma semana, poderia perder o projeto, pois ela é a líder e tem que ficar lá para supervisionar. E o marido dela não pode mudar o horário, e por isso recai sobre ela a obrigação de buscar a filha de 6 anos. Ela tentou apelar dizendo que não é justo que eu tenha rancor da sua filha, por um comentário casual que ela fez. Eu respondi que não foi um comentário casual, e que ela havia me culpado pela nossa cunhada ter deixado materiais biológicos perigosos em minha casa. Ela tentou justificar que só queria que todos se entendessem e esperava amenizar a situação. Sugeri que ela pedisse ajuda à cunhada, mas parece que ela se recusou, pois tem 3 crianças menores de 7 anos e mal consegue lidar com elas. Sugeri então para ela pedir à esposa mais nova, que tenha a mãe por perto, deixando-a com tempo e disposição para cuidar dos filhos de outros. E como eles se gostavam mais, era mais lógico pedir ajuda a eles do que a mim. Mas a cunhada mais nova respondeu que preferia focar nas memórias iniciais do próprio filho, em vez de ajudar com a filha dela. Só me restou dizer a ela para engolir e encontrar uma solução com aqueles que ela considerava família, e fui fazer minhas compras. À tarde, quando fui buscar meus filhos menores, ela estava lá novamente. Depois que saímos da fila, ela me seguiu até em casa. Então estacionei em paralelo bloqueando minha entrada, para que ela não pudesse estacionar e me importunar em casa. Enviei uma mensagem para meu marido me avisar quando chegaria, para que eu pudesse mover o carro. Não conseguir estacionar não a impediu. Ela estacionou na rua lateral e veio até a minha casa. Tocou a campainha, mas não abria a porta. Ela deu a volta até os fundos e bateu na porta, dizendo que eu não poderia evitá-la para sempre, pois éramos família. Não queria que ela forçasse a entrada se eu abrisse a porta, e falei pela janela, pedindo que fosse embora ou chamaria a polícia por importunação. E ela se foi. À noite, alguém tocou a campainha e fui atender. Eram os meus sogros. Queriam entrar e se desculpar. Então os deixei entrar e eles foram logo dizendo como os acontecimentos dos últimos dias os afetaram. Depois disseram desculpe e pediram para voltarmos ao normal. Minha sogra disse que às vezes temos que tolerar a negatividade da família, pois a vida tem altos e baixos e nem tudo são rosas. Meu marido interrompeu a mãe e perguntou por que só eu e ele tínhamos que aguentar essa negatividade. Quando eles cobrariam da irmã e dos outros pelo comportamento deles? Eles ainda tentaram me fazer sentir culpada por não ajudar a neta de 6 anos, pois antes eu e a mãe dela éramos próximas. Respondi que ela perdeu esse privilégio ao escolher um lado para apoiar e me acusar. Eles me perguntaram se eu conseguiria dormir sabendo que ela poderia perder o emprego. Respondi que sim. Meu marido lembrou o quanto eu havia ajudado ela e sem qualquer compensação financeira. Ao que eles disseram, que eu ficava em casa mesmo, então mais uma criança não faria diferença. Eu disse que fazia sim, pois já fiz muito sacrifício pelos filhos deles ao longo dos anos. Mencionei também que se eles não conseguissem convencer a esposa do irmão mais novo a ajudar, deveriam desistir de tentar me coagir a fazê-lo. Eles queriam saber quando eu devolveria as coisas que estava mantendo reféns. Meu marido interveio e disse que ele as mantinha reféns, e seriam devolvidas quando a irmã pagasse pelos danos. Meu sogro disse que ela poderia denunciar o roubo à polícia. E meu marido disse que ela poderia fazer o que ela quisesse. Nesse ponto, meu marido revelou algo que eu não sabia. Disse para dizerem à irmã que ele havia cancelado o hotel e as atividades, incluindo o passeio a cavalo e das férias de verão da sobrinha. Se ele não podia pedir que ela limpasse a própria bagunça, pois o pai dela havia dito quem ele pensava que era para dar ordens à filha dele. Então ele não precisava pagar por atividades específicas dela, já que o pai duvidava do relacionamento tio-sobrinha e do direito de ensiná-la a responsabilidade. Isso deixou minha sogra chateada, e ela disse que ele não podia ter feito aquilo,
pois pensava que todos teríamos ótimas férias. Mais uma vez, eles tentaram se desculpar, dizendo que a cunhada tinha muitas preocupações com a perda da casa e crianças pequenas. Mas não aceitei. Disse-lhes que a situação difícil deles eram por escolhas ruins e trazer uma nona criança só pioraria a situação. E minha sogra respondeu que toda mulher deve decidir seu planejamento familiar, seu corpo e suas escolhas, e que eu não deveria ditar o que ela poderia ou não fazer. Então eu perguntei a ela: como vocês estão ditando agora? Se infiltrando em nossa casa com a desculpa de um pedido de desculpas? Ela disse ser diferente. Não estava me dizendo para ter mais ou menos filhos, pois amava netos e quanto mais melhor. Sendo assim, respondi que ela não podia esperar que eu cuidasse dos filhos dos outros também. Quanto menos estresse, melhor para mim. Também é sobre meu corpo e minhas escolhas. Eles se viraram para meu marido e perguntaram a ele o motivo por ele estar fazendo todos passarem por tudo aquilo. Só por causa de uma bobagem? Decidimos ser menos amigáveis? Meu marido esclareceu que esfregar os 2 banheiros para limpar a sujeira da sua sobrinha e irmã não foi o ponto alto de sua vida. E como eles estavam apenas dando desculpa e lamentando por nós não querermos nos juntar a eles para as férias em família como de costume, e principalmente por termos cancelado o pagamento das férias da cunhada e de sua família, estragando assim o clima para todos, decidimos que era hora de dizer educadamente a eles para irem embora. No sábado de manhã, fomos acordados por alguém batendo freneticamente na porta e tocando a campainha. Era a cunhada e o filho mais velho dela. Meu marido me disse que ele resolveria. E quando ele abriu a porta, ela tentou empurrar e entrar, mas meu marido bloqueou o caminho dela. Ela estava gritando alto para deixá-la entrar, para que ela pudesse me fazer ter juízo. Ela então jogou $300 na cara do meu marido e disse: "Ela está feliz agora, aquela vadia ladra de berço?" Ela me chamou de ciumenta e algumas outras palavras. E disse que eu tinha arruinado a família deles ao manipulá-lo. E falou que agora que havia devolvido o dinheiro, queria que ele remarcasse as férias e as atividades o mais rápido possível. Meu marido respondeu que isso não aconteceria, nem que se o inferno congelasse. Ele mandou ela esperar do lado de fora enquanto ele pegava algumas coisas. Ele entrou e colocou as coisas deles em uma sacola, exceto um dos tablets, que ele tinha comprado e ainda estava pagando o seguro. Ele abriu a porta e jogou na direção dela. Enquanto ela xingava e dizia para ele crescer, ameaçou que iria denunciá-lo por danificar suas coisas. Ele disse a ela que tudo foi pego pelas câmeras, e se ela quisesse processá-lo realmente, era melhor pensar em seus filhos, pois eles mal podiam pagar um teto sobre suas cabeças e, portanto, muito menos um advogado. Antes de fechar a porta na cara dela, ele disse para ela não pisar mais em nossa propriedade, e eles foram embora sem mais drama. Meu marido e eu tínhamos concordado em deixar os pais dele ver nossas crianças sob certas circunstâncias, e quando minha sogra e meu sogro nos ligaram, tentando colocar algum juízo em nós, eles disseram que tinham direitos de avós. Eu disse a eles que, embora eu não fosse advogada, estava ciente dos direitos deles, e que eram muito limitados no estado onde moramos. Portanto, se quisessem ter um relacionamento com seus netos, teriam que começar a respeitar a mim e a minha família. Atualmente estamos sem contato com os outros irmãos, suas esposas, a cunhada e sua família nuclear. Os desbloqueamos apenas para enviar uma mensagem, e em seguida bloqueamos novamente. Se os filhos dos irmãos mais velhos quiserem falar e passar um tempo conosco, tudo bem para nós. A menina de 6 anos só pode vir se os irmãos mais velhos estiverem presentes para supervisioná-la, nos finais de semana, quando tivermos tempo para recebê-los. Chega de aparecerem como e quando quiserem. E se eles deixarem seus pais usarem seus números para nos contatar, eles também serão bloqueados. E enquanto enviávamos mensagem para todos, a esposa do irmão mais velho me ligou e disse que me pagaria $7,50 por hora, pelos dias em que cuidei da filha dela. Eu agradeci e disse a ela: "Não, obrigada, vou recusar essa ótima oportunidade, e boa sorte para você encontrar cuidados infantis por esse valor." E desliguei. Em seguida, ela me enviou uma mensagem dizendo que também me compensaria pelos últimos 3 meses, para adoçar o negócio, e eu recusei novamente. Ela me implorou para reconsiderar, pois não tinha ninguém agendado para a próxima semana. Eu disse a ela para cuidar de seus próprios filhos. Ela estava chorando, e tenho que admitir que foi meio satisfatório. Então, se sou vadia por isso, vou assumir. Ela provavelmente perderá o emprego, mas não é meu circo e não são meus macacos. Ou seja, não é da minha conta.
A esposa do irmão mais novo também me perguntou se poderia ter alguma ajuda com o bebê quando a mãe dela voltasse para casa, já que eu tinha ajudado a mais velha. Eu respondi que não, e que isso não aconteceria nunca mais, porque eu não queria mais arrependimentos na vida. Mas quando o bebê crescesse e quisesse passar um tempo com o tio dele, eles poderiam vir se tivéssemos tempo para recebê-los. Enquanto isso, ela poderia pedir ajuda à cunhada quando a mãe dela fosse embora. A cunhada e o marido estão completamente bloqueados, e seus filhos também, pois as coisas estão muito complicadas com os pais deles. Meu marido e eu chegamos a um acordo de que iríamos ter o mínimo de contato com os pais dele. Quando eles nos visitarem, terão que seguir nossas regras básicas. Quando estiverem conosco, não podem mencionar ou defender os outros, e não podem mencionar o que está acontecendo em nossas vidas para eles. Caso contrário, também serão bloqueados. Um esclarecimento sobre as férias de verão. É que costumamos passar 2 semanas juntos com a família dele. Essa tem sido uma tradição familiar para eles desde que eram pequenos. Nada importa, eles passam essas 2 semanas juntos, sem tempo com amigos ou outros familiares, e é sempre nas 2 últimas semanas de julho. Eu sabia que passaríamos o verão juntos, antes de tudo isso acontecer, mas eu não tinha ideia de que meu marido tinha pago pela cunhada. Ele se desculpou por isso e disse que tudo foi cancelado. Ele tinha pago a maior parte neste ano, e nos anos anteriores também havia pago parcialmente, devido às finanças deles não serem suficientes. Os outros pagam por si mesmos. Eu não me importava, já que temos uma conta conjunta e contas separadas, que usamos como desejamos sem necessidade de consultar um ao outro. E desde que parei de trabalhar, ele também adiciona dinheiro mensalmente à minha conta individual, assim como a dele. Ele disse que se arrependeu de ter sido tão gentil com eles, e pediu desculpas novamente por ter escondido isso de mim. Ele me mostrou a prova de que no dia em que expulsei a cunhada, foi o dia em que ele cancelou tudo. E queria me contar, mas se esqueceu de fazê-lo por causa de toda a confusão. Acho que nem é preciso dizer que estamos criando nossas próprias tradições de férias a partir de agora. Tudo isso me aproximou mais do meu marido. E estou feliz por todo o apoio que recebi aqui. E daqui para frente, acho que haverá menos estresse. Parece que tirei um peso enorme dos meus ombros. Obrigada novamente por todo o apoio e esperamos que nada de novo aconteça, pois eles sabem que estamos falando sério.